Essa aula de hoje é para atender ao pedido de alguns alunos que há alguns dias já me pediam uma aula sobre os bandeirantes, os acontecimentos do mundo e até mesmo algumas manifestações aqui no Brasil, manifestações antirracistas, que favoreceram aí, me motivaram a ligar a câmera e bater um papo com vocês sobre a estrutura racial, um episódio, para ser mais específico, da nossa sociedade, que é a presença e a preservação da memória dos bandeirantes em nossa história. Na manhã de hoje, na Inglaterra, em Bristol, um grupo de manifestantes, motivados aí por essas manifestações antirraciais, antirracistas, que começaram com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, esse ano, em 2020, hoje derrubaram a estátua de um burguês escravagista, um vendedor de escravos, que teria vendido ali entre os séculos XVI e séculos XVII, já que ele viveu na transição dos séculos, cerca de 100 mil almas. Na manhã de hoje, um grupo de manifestantes derrubou a estátua e atirou a estátua, um ato simbólico de jogar a memória escravista dentro de um rio, e de você manifestar as suas insatisfações raciais. Esse movimento, ele imediatamente me veio à cabeça a memória que nós preservamos aqui no Brasil da memória bandeirante, principalmente aqui no estado de São Paulo, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu cresci. Aqui a gente exalta demais a figura de bandeirantes. Os bandeirantes são importantes na história do Brasil, sem dúvidas nenhuma. Graças a eles ampliamos o território nacional num processo de interiorização, movimento bandeirantista, existiam ali vários tipos de bandeiras, mas isso eu posso discutir em uma outra aula, não é essa a ideia que eu quero discutir. O fato é que os bandeirantes, partindo de São Paulo, foram para o interior do Brasil para buscar ouro, para buscar riquezas que pudessem alavancar a economia local dessas pessoas, E esses bandeirantes, ao longo do tempo, passaram a se especializar na captura de negros, na captura de indígenas, a debelação de quilombos. E ao longo de, pelo menos ali um século, a atuação desses bandeirantes ela foi muito atuante. E principalmente no período de crise do açúcar, eles se tornaram ainda mais importantes para a economia brasileira colonial daquele período. Reescravizando negros aqui no Brasil, já que o preço do negro no mercado internacional estava muito caro. Então não tenha dúvidas que a ação desses caras aí, saindo do litoral, indo para o interior, expandiu o território brasileiro, mas o custo disso foi um custo muito alto. Foi o custo do assassinato, foi o custo do racismo, foi o custo da construção ainda mais preponderante de uma sociedade ultra-racial, onde o negro caçado, preso, reescravizado, vivia numa sociedade que privilegiava a elite branca. Essa é a estrutura racista do Brasil. E hoje nós ainda, 2020, preservamos e exaltamos a memória dessas figuras no país. Principalmente aqui no estado de São Paulo. Se você está em outro estado e está assistindo esse vídeo, pode comentar se há algo parecido. Mas aqui no estado de São Paulo nós temos rodovias, como a rodovia Bandeirantes, a rodovia Fernão Dias, a rodovia Anhanguera. A Anhanguera, que por sinal chama-se Diabo Velho. E nós homenageamos, damos o nome a uma rodovia com o nome de Diabo Velho na língua indígena. O Palácio do Governo de São Paulo chama-se Palácio dos Bandeirantes. Um dos principais canais de televisão, canais de rádio, de comunicação do país, TV Bandeirantes. Os bandeirantes que tanto caçaram negros, tanto reescravizaram, debelaram quilombos, hoje são considerados heróis no estado de São Paulo. Eu acho que a história ela passa por um momento revisionista. Durante anos, décadas, a figura dos bandeirantes foram sim exaltadas no Brasil, mas é a hora de nós brasileiros revermos os nossos conceitos, os nossos heróis, a nossa história. A história serve para construir uma narrativa de glorificação e de exaltação da identidade de um povo. Constrói-se a identidade de um povo através da história. E a nossa identidade é uma identidade racista, é uma identidade de privilégios para as elites brancas durante o período colonial, privilégios que foram herdados nos dias de hoje. Basta você observar. Mais de 60% das populações carcerárias do Brasil são negras. O salário entre um branco e um negro
Chega a ter 45% de diferença na média, para mais para os brancos. Faculdades de medicina, 2% das pessoas são negras. Faculdades de direito, 5% das pessoas são negras. 75% das mortes violentas no Brasil são causadas em cima das populações negras e jovens, de 16 a 29 anos. E essa estrutura racista, que até hoje guarda privilégios para os brancos, ela é construída, ela é mantida dentro desses locais de memória, como é o caso dos monumentos do estado de São Paulo. Monumentos que, vez ou outra, são atacados, são pichados de vermelho, em uma manifestação clara de uma sociedade ou de uma parcela da sociedade que busca trazer a história à luz da criticidade. Nós homenageamos e exaltamos figuras que construíram a história do Brasil com sangue e pautado num racismo estrutural. Portanto, é muito importante nós pensarmos a existência de todos esses pontos de memória para o Brasil. Acharam ouro, expandiram o território, mas o custo disso foi muito alto. Fernão Dias, Anhanguera, Domingos Jorge Velho, Borba Gato e tantos outros. E é impossível pensar na identidade do povo brasileiro sem pensar na contribuição da cultura negra. É impossível construir um Brasil mais justo, mais igualitário, sem dar oportunidades à população mais negra. Esse bate-papo ele se encerra por aqui. Na verdade, não era uma aula, era só mais uma reflexão de cunho historiográfico, racial e social, para que a gente possa entender a construção da identidade do brasileiro. Como essa construção, ela parte da memória do branco, não da memória do índio, não da memória do negro, não da memória do cigano, mas da memória do branco. Nós hoje somos um país de estruturas ainda raciais. E esses pontos de memória, esses monumentos criados pelos estados brasileiros, pela oficialidade da história brasileira, nos ajuda a perpetuar esse racismo estrutural. Portanto, reflita sobre isso. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aqui no meu canal. Eu vou ficar muito feliz em poder trocar uma ideia com vocês. Do contrário, se inscreva para que você receba as minhas próximas aulas. Pessoal, estudar, refletir é muito importante. Um beijo, tchau!